nós somos chamados a procurar, de fato, né, a ir para esse essencial. Por isso que Lucas tirou o espírito, né? Lucas tirou o espírito porque muita gente podia ficar se encostando. Eu posso ter muita coisa, mas ser pobre em espírito. Não dá, não. O pobre em espírito supõe essa austeridade e esse concentrar-se no essencial. Desta forma, chama-nos a compartilhar a vida dos mais necessitados, a vida que levaram os apóstolos e, em última análise, a configurar-nos a Jesus, que Paulo vai dizer que, sendo rico, se fez pobre. Se nós olharmos de fato a vida de Jesus, ele dizia que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Nós estamos muito longe, né? Nós estamos muito longe desse ideal cristão, dessa vida de fato, né, do nosso mestre. E aqui então, como é um tema meio complicado, eu sabia que eu ia ficar nesse, eu tentei juntar um pouquinho das coisas que eu conheço de discussão sobre os pobres, que dá tanta discussão, briga na igreja. Tem muito padre, bispo, que tem dificuldade quando a gente fala opção pelos pobres. Falou opção pelos pobres, o pessoal já começa a colocar adjetivo. A opção tem que ser preferencial, não pode ser exclusiva, excludente e tal, e começa as discussões todas. Mas aqui, olha, primeiro o Papa Francisco que diz, na Evangelii Gaudium, que é um outro texto dele, todos os membros da igreja são chamados a viver a pobreza evangélica, mas nem todos da mesma maneira. Há nela diversas vocações que comportam diversos modos de vida e diversas formas de agir. Então vamos distinguir, primeiro, a pobreza como carências de bens deste mundo é um mal em si. Viver na miséria é um mal em si. Os profetas, inclusive, denunciam dessa pobreza como contrária à vontade do Senhor e, muitas vezes, como fruto da injustiça e pecado dos homens. Vocês peguem Amós, Miqueias, que são profetas mais contundentes, né? que vão, de fato, denunciar você viver, por exemplo, sem condições algumas na vida, como contrário à vontade de Deus. Deus não quer isso. A outra é a pobreza espiritual, é o tema dos pobres de Javé, que é essa pobreza como atitude de abertura para Deus, a disponibilidade de quem tudo espera do Senhor. Ainda que valorize os bens deste mundo, não se apega a eles e reconhece o valor superior dos bens do reino. E a pobreza como compromisso, é essa que o Papa Francisco vem insistindo para todos nós assumirmos, que assume voluntariamente e por amor à condição dos necessitados deste mundo, para testemunhar o mal que representa e a liberdade espiritual, ter uma liberdade espiritual frente aos bens. Segue nisto o exemplo de Cristo, que fez suas todas as consequências da condição pecadora dos homens, que sendo rico se fez pobre para nos salvar. E aqui vem então níveis de engajamento na opção pelos pobres. Bem-aventurados os pobres. Viver para os pobres. Nós conhecemos muitas pessoas, algumas com meio assistencialista, outras como na tentativa de promoção dos pobres, né? Não chega a ser uma libertação da sua condição de vida, mas que vivem para os pobres. Nós conhecemos muitas pessoas que se dedicam e vivem para os pobres.
Há outras pessoas que o essencial da sua vida, focam a sua vida para viver com os pobres. Com os pobres. Inclusive, vivendo no seu estilo de vida, no seu estilo de habitat, os locais que frequenta, as condições de vida, vivem com os pobres. Há muitas pessoas que fazem isso, né, de uma maneira bastante forte. Então, tem um jeito de viver para, tem um jeito de viver com. Né? Os pobres, meus melhores amigos, é com eles que eu convivo. Mas há o radicalismo, e nós temos alguns exemplos na igreja. Alguns exemplos fantásticos e bonitos. E por causa do seu exemplo, a palavra ganhou mais força. Né? Viver como os pobres. É diferente. Viver para, viver com e viver como. Vamos pegar alguns exemplos. E eu tive a oportunidade. Eu não tive a ousadia, a coragem, né, de seguir um exemplo, por exemplo, de um bispo como Pedro Casaldalho. Ele gastou a vida dele não só para, com, mas também ousou viver como os pobres. Vocês chegam lá na casa dele, até hoje, ele está muito debilitado, está no finzinho, né? Ele está bem vivendo os seus últimos momentos mesmo. Mas ainda você chega lá na casa dele. Aqui os mais antigos devem se lembrar que na casa dos pobres não tinha porta, tinha cortina. Aquela cortina de chita que as nossas avós faziam, e que pegavam um pau de vassoura, né, para dar uma esticada. Vocês se lembram disso? Vocês não lembram disso nada, né? Alguns devem se lembrar, né? A porta do quarto dele é isso ainda até hoje. Toda a vida foi. Quartinho com uma caminha, um criadozinho ali, onde ele tem os livros que ele... E é a caminha dele lá. E a porta do quarto é essa cortina ainda hoje. A casa humilíssima, muito humilde. Dom Helder Câmara vendeu lá depois deu outra finalidade para o Palácio dos Manguinhos, no Recife, e foi viver na sacristia de uma igreja. E na sacristia de uma igreja muito pequenininha, não era sacristia de igreja barroca, não. Numa sacristia de uma igreja muito pequenininha, né? E numa simplicidade absoluta. Era muito, muito simples. Um que vocês não devem conhecer, mas foi um homem do sertão, de Afogados da Engazeira, já falecido também. Uma vez ele me convidou, era bispo lá, e ele me convidou para pregar o retiro lá para os padres dele, Dom Francisco. E aí eu peguei o ônibus no Recife, gastei a noite inteira dentro daquele ônibus, sem conseguir dormir, porque o cobrador, cada parada, ele gritava o nome do lugar, para ver quem ia descer. Então ninguém dormia, né? Você imagina, você estava começando a cochilar, o cobrador, Garanhuns! Aí você levava um susto, sou eu que tenho que descer, né? A gente quase que desce meio no tranco. Aí chego lá em Afogados da Engazeira, cheguei na rodoviária, e eu não vi ninguém me esperando. Eu falei, bom, vou ligar. Liguei para a casa do Dom Francisco. E ele ficou todo atrapalhado. Ah, o senhor já chegou? Você disse, ué, era o dia de chegada, já estava... E ele todo atrapalhado para me receber, né? Ele falou, eu não tenho como ir buscar o senhor na rodoviária. Ele não dirigia, não tinha carro, não tinha como ir buscar na rodoviária. Eu falei, não, fica tranquilo que eu me viro.
Eu liguei só para saber, o senhor estava aí, estava em casa, eu me viro para chegar. E um homem que estava na rodoviária escutou, porque era o orelhão, eu estava falando do orelhão. Aí o homem escutou, falou assim: o senhor quer ir para a casa do bispo? Eu levo o senhor. E aí eu entro no carro e vou dizer: só que o senhor tem que se segurar aqui, porque o meu carro não tem porta. Era um Opala velho sem porta. Mas me garanti. Cheguei lá e chego na casa do Dom Francisco, daí que eu entendi por que ele ficou todo atrapalhado. Ele tinha combinado com um padre para me acolher, para ir me buscar, para me acolher na casa. Porque na casa dele realmente não tinha condições. Ele não tinha nem café para me dar, por quê? Ele comia de marmita. Ele comia de marmita. O café era alguém que trazia, mas trazia exatamente para ele. Então, eu passei norte, nordeste, eu vi algumas experiências que de fato a gente diz, alguns optaram viver como o Alfredinho Kunz, né, que veio viver no Brasil e vivia na favela. No final ele estava numa favela em Santo André, e aí eu pedi para ele, eu era formador na Zona Leste de São Paulo, e eu pedi para ele: vai passar um dia lá de espiritualidade com a meninada lá em casa, com os seminaristas. E ele falou: me dá o endereço e como que eu chego. Aí eu dei o endereço e tinha algumas condições. Eu falei para ele: ó, pode pegar um táxi que a gente paga. Mas jamais o Alfredinho ia pegar um táxi. Pode pegar o ônibus, só que o ônibus só vai pegar 3 ônibus. Eu expliquei como é que fazia de Santo André até lá, eram 3 ônibus. E tem o trem. Só que o trem, você entrava e saía dos vagões involuntariamente, porque todo mundo sai, te põe para fora, todo mundo entra, te põe para dentro. E ele era fraquinho, ele era baixinho, fraquinho, já com bastante idade. Eu fiquei morrendo de medo. Mas não teve outra, ele foi de trem. Foi de trem. Chegou lá em casa, no seminário, aí a meninada estava esperando, tinha arrumado as cadeiras, ele falou assim: tira as cadeiras, vamos sentar no chão, vocês são muito jovens. Aí sentaram no chão, né? E ele foi lá, passaram um dia de espiritualidade, foi belíssimo. Mas o que ele falava? As palavras do Alfredinho tinham o sabor do seu testemunho, de alguém que vivia como os pobres, não só para, nem só com, mas como os pobres. Então, gente, a bem-aventurança que abre as bem-aventuranças, a gente chega mais ou menos por perto, mas só quem faz uma experiência de viver, de fato, numa vida dedicada para, com, ou para raríssimos, como os pobres, é que de fato vão entender quando a gente ouve bem-aventurados os pobres em espírito, em Mateus, ou bem-aventurados os pobres em Lucas. Mas sem, de fato, uma experiência concreta, vira somente palavra. Dá tempo ainda, gente. Faça uma missão. Faz uma experiência. Como nós, talvez, por nosso estilo de vida, a gente não aguente muito tempo, faz uma experiência de uns 3 dias, uma semana. Chegando Semana Santa, quem quiser, procura os freis aqui. Eles têm casa no norte de Minas. Não precisa ir muito longe, não. Vamos lá para São Francisco. Salinas mesmo, dá para fazer experiência. Os freis têm casa por lá. Vamos fazer uma missão. Vamos passar uns 3 dias, uma semana, para uma vida bem de pobre mesmo. Leve o mínimo. Não chegue lá nos pobres com aquela mala cheia de roupa, que daí vocês vão humilhá-lo.
né? Pega uma mochilinha de botar nas costas e leve o essencial do essencial. Façam a experiência. Depois de fazer a experiência, volte a ler Bem-aventurados os pobres. Tem outro sabor. Tudo no Evangelho é assim. Tudo no Evangelho é dessa forma. A gente, de fato, o lê de maneira diferente e existencial se a gente faz a experiência. Só lendo nós não captamos a mensagem essencial que Jesus coloca nas bem-aventuranças todas. É preciso sofrer injustiça na própria pele, mas não é injustiça por qualquer coisa, é injustiça por causa do bem, por causa da boa nova. É ser perseguido, mas porque você, de fato, é uma pessoa ética, justa, e que procura viver essa justiça na sociedade. Aí você é difamado. Eu vou só contar a experiência sem contar o santo e o local. Num dos locais nessa cidade, um amigo meu foi com 20 pobres, com os quais ele trabalha. Ele é bem assistencialista. Ele dá dinheiro para os pobres, ele mata a fome dos pobres de maneira direta. Ele é bem assistencialista. Mas ele tem esse amor aos pobres, para ele é uma questão bastante forte. Aí ele foi para uma missa. Ele tinha combinado com os pobres, nós assistimos a missa primeiro, depois nós conversamos um pouquinho e tal. E ele levou, vou contar para vocês, ele e os 20 pobres praticamente foram colocados para fora da missa. O padre disse: fulano de tal trouxe para a nossa missa hoje esse pessoal que ele fica sustentando e que são maconheiros, que são viciados. Chamou os pobres dele todos de maconheiros, viciados. Aí eles saíram e foram para ficar mais ou menos em frente à igreja, e que tinha lá um alpendre, uma coisa assim, uma marquise, melhor dizendo. Aí a arquiteta, que tinha assumido a postura do padre também, foi lá e falou para eles: aqui também é a igreja, aqui também não dá para vocês ficar não. E eles tiveram que sair também da marquise. Então os nossos pobres, muitas vezes eles nem entram em algumas igrejas nossas, porque eles já se excluem, se auto-excluem, só pelo estilo da igreja. Então, nós precisamos fazer um outro tipo de experiência. E se alguém não puder ir para o norte de Minas e quiser fazer uma experiência onde eu moro, pode ir. Que a gente faz uma missão por lá também, aonde eu moro, onde eu trabalho. Vocês vão perceber que é muito diferente. Quando vocês começarem a dar o nome, é o Antônio, é a Maria, é a Viviane, é a Angélica. Quando vocês começarem a dar o nome para os pobres com os quais vocês trabalham, fazem a opção de vida, vocês vão perceber que muda. Muda a vida espiritual da gente, muda as orações da gente. Ao invés de ficar fazendo oração sem muito conteúdo, a gente tem coisas existenciais para a gente colocar no coração de Deus. Então, eu sabia que eu não ia passar dessa, mas a primeira das bem-aventuranças é chave para a gente entender. Você vai ser perseguido por causa da justiça. Você vai ser difamado. Você vai ter sede, fome de justiça, à medida que você estiver com os injustiçados. À medida que você assumir uma vida inteiramente ética e de defesa, você vai perder amigos. Quando você começa
a ter os seus amigos, os pobres, você começa a perder outros amigos, alguns vão se afastar de você, mas você vai começar a viver as bem-aventuranças de maneira concreta. Aí você vai sentir todas as demais bem-aventuranças. E tudo isso, para concluir, vai trazer uma coisa que muitas vezes nós não temos em outras condições de vida. A bem-aventurança da paz. Felizes aqueles que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus. A gente faz inclusive a experiência da filiação divina quando a gente vive a bem-aventurança. Mas sem viver a primeira, as demais não tem sentido não. É na vida, pela opção pelos pobres, pode ser para. Se você der conta, pode ir para com. E se você conseguir radicalizar um pouco mais, como? Mas daí você vai viver todas as demais bem-aventuranças. Mas isso tudo vai te trazer uma paz diferente da paz que o mundo oferece. Que a paz que Jesus traz para nós é muito diferente da paz que o mundo oferece. A paz que ele traz é uma paz inquieta, mas é uma paz tão profunda, tão essencial na vida da gente, que a gente muda a perspectiva de vida. Então, que vivamos as bem-aventuranças na nossa opção radical, se possível, pelos pobres. Assim seja.